Oi, oi, pessoal! O terceiro episódio do videocast Café com Mais Leite está no ar. É a voz da pecuária leiteira, ecoando aos produtores e profissionais que atuam nessa cadeia tão importante e que merece sempre ser muito bem informada. É por isso que todos os temas abordados nesta segunda temporada vão ao encontro das principais necessidades do setor. E uma delas é a biosseguridade em rebanho leiteiro. Nós já discutimos esse assunto ano passado durante a primeira temporada, mas desta vez tem novidades que chegam para certificar o trabalho que vem sendo realizado nas fazendas, ou seja, as boas práticas de manejo que visam prevenir a entrada, a disseminação e a saída de agentes infecciosos causadores de doenças, a partir de agora poderão ser reconhecidas oficialmente. E além de falar sobre esse lançamento, também vamos resgatar a importância da saúde única. Fique com a gente, como sempre, você é o nosso convidado especial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o médico veterinário Eduardo Pires Macedo, ele que é coordenador técnico especialista da Boehringer. Edu, sempre um prazer recebê-lo aqui, você passando seus conhecimentos, né, e toda a sua paixão pelo setor leiteiro. Olá, Paulinha, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui, diante de bons profissionais, referência aí no mercado leiteiro, uma satisfação. Vamos falar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a biosseguridade. É isso aí. E o Bruno Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite, já participou do nosso episódio sobre melhoramento genético. Hoje está de volta. Bem-vindo, Bruno, novamente. Olá, Paulinha. Prazer estar aqui de novo, conversando com vocês e contando um pouco o que a gente fez da biosseguridade desde que a gente esteve aqui no ano passado. É isso aí. E estreando no Café com Mais Leite, também recebemos o Marco Antônio Pádua Carvalho, ele que é diretor técnico da Caltech Consultoria. Muito prazer, viu, Marco Antônio? O prazer é meu, Paulinha. É muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. Espero poder passar algumas informações interessantes das fazendas, o que as fazendas têm feito em termos de biosseguridade e bem-estar animal. E tamo junto. É isso aí. Bom, agora vamos lá então. Quando nós falamos sobre biosseguridade, nós nos referimos ao equilíbrio entre saúde animal, ambiental e também a humana. É o famoso conceito de saúde única. E esses três pilares devem estar sempre interligados, não em prol apenas da cadeia produtiva, mas da humanidade, não é, Edu? Sem dúvida, Paulinha. É um termo super atual, apesar de ter sido instituído ainda em 2008 pela Organização Internacional de Epizootias, que é a nossa Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, juntamente com a OMS e a FAO. Esse tema, conhecido como One Health, saúde única, é muito importante porque ele preza pela saúde não só das pessoas, mas também dos animais e do meio ambiente. É isso aí, Edu. Inclusive, hoje já temos até o Dia Mundial da Saúde Única para ser comemorado. Para quem não sabe, já anota aí, é 3 de novembro. E para comprovar a importância, né, do equilíbrio desse tripé, saúde animal, ambiental e a saúde humana, existem estudos que comprovam a porcentagem de doenças infecciosas resultantes em zoonoses. O ano passado, no Fórum Econômico Mundial, realizado na Suíça, inclusive as doenças infecciosas e os danos ambientais, eles foram incluídos na lista dos 10 principais riscos globais a serem enfrentados na próxima década. Certamente, Paulinha, é um tema super relevante para a sociedade como um todo, e principalmente com as alterações climáticas, mudança de comportamento dos consumidores. E a própria OIE, ela publicou em 2016 dados que são alarmantes, mas que a gente tem que estar atento, né? As doenças infecciosas, segundo a OIE, 60% das doenças infecciosas relacionadas aos seres humanos são zoonoses.
E dentro desse mesmo estudo, relata que de cada 5 doenças que surgiram nos últimos tempos, 3 dessas doenças passam pelos animais. E é lógico, né? Nós, veterinários, nós estamos muito acostumados a falar de brucelose, tuberculose, raiva, mas tem outras doenças. Eu estive num congresso semana retrasada de parasitologia, falando de febre maculosa, uma doença que afeta os seres humanos e pode causar morte. Nós temos giardia, comum também em cães. Então, não tem mais como a gente pensar só em cuidar dos animais, porque nós estamos interligados. Então, saúde dos humanos, dos animais e do meio ambiente é de suma importância para que a gente consiga entregar cada vez mais para a sociedade um alimento que seja realmente, além de muito saudável, ambientalmente correto, para a nossa sociedade realmente usufruir de forma produtiva, né? Esse nosso bem maior, que é a produção de alimentos aqui no Brasil. Com certeza. Agora, Marco Antônio, o primeiro passo de qualquer programa de biosseguridade é a avaliação, a percepção dos riscos aos quais o rebanho está submetido. Como fazer essa avaliação? O que deve ser prioridade? Exatamente, Paulinha. Sim, dentro das fazendas, os produtores eles entendem que as doenças elas transitam, né? Elas entram, elas saem. A grande maioria das fazendas que já tem um sistema produtivo um pouco mais, vamos dizer assim, mais adiantado, eles se preocupam muito com isso. E dentro da biosseguridade a gente tem 2 áreas bastante importantes que a gente sempre foca. Uma é a área externa das fazendas, que é não deixar que doenças venham de fora para dentro, e a área interna. Então, quer dizer, o trânsito das pessoas, como é que as pessoas se deslocam. Internamente dentro da fazenda existe trânsito de, vamos colocar, de vendedores, existe trânsito da própria equipe da fazenda, uma pessoa que sai do bezerreiro e vai lá na maternidade e volta para o bezerreiro, sabendo que a área de criação, a área de bezerro, é uma área muito crítica de controle, né? Então, sim, como é que se dá esse trânsito interno dentro da fazenda? E, assim, o que é bastante importante é entender que muitas doenças vêm de fora. E, por incrível que pareça, a gente que é veterinário, a gente leva doença para as fazendas. Então, a gente tem que ter um controle muito grande sobre isso também. Como a gente é veterinário, a gente tem que saber como se posicionar dentro da fazenda, como entrar, se preparar para uma visita, ter os nossos utensílios, bota, macacão, enfim. Isso tudo é muito importante para a gente não levar doenças para a fazenda, mas principalmente carro. Agora, esse trânsito externo, ele desde as áreas que a gente tem que controlar dentro da fazenda, como estacionamento de carro, que carro que pode entrar, se caminhão boiadeiro pode entrar dentro de uma fazenda ou não. Então, isso tudo leva doença. Isso é a parte mais importante de se manter o controle, tanto interno quanto externo numa fazenda. E é justamente a partir dessa análise, Bruno, que o Edu, que o Marco Antônio comentaram, que é elaborado um conjunto de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Paulinha. Aí a fazenda, né, depois que ela fez essa análise de risco, ela tem que implementar, ela tem que decidir o que ela quer controlar de cada doença. A análise de risco vai trazer pra gente uma coisa interessante, que assim, ela vai ensinar o produtor a conviver com a doença. Tem doença que ele vai conseguir que não entre na fazenda, mas tem doença que existe, ele tem que conviver com ela. É o caso da mastite, a diarreia de bezerro. Então, o que ele tem que fazer para que, mesmo que aquela doença aconteça, ela cause o menor prejuízo possível, a gente tenha o menor número de animais doentes e esses animais se recuperem o mais rapidamente. Então, a fazenda tem que organizar a sua rotina, treinar os seus funcionários e ter procedimentos adequados para que a gente evite a disseminação dessas doenças. Então, por exemplo, mastite tem que ter um bom manejo de ordenha. Então, além do treinamento, também ela tem que ter um procedimento, um POP, né, um procedimento determinado, escrito. Isso facilita, inclusive, o treinamento dos funcionários, porque eles sabem a sequência das atividades que têm que ser seguidas. Perfeito. E, Edu, quanto mais biosseguridade, menos antibióticos. E esse é um ponto que merece ser sempre martelado. É preciso muita atenção a essa questão. Bom, Paulinha, você está totalmente correta. Essa questão da implementação de práticas de biosseguridade tem também como um grande pilar de objetivo a redução do uso de antimicrobianos.
Nós, como uma farmacêutica humana, com esse conceito de saúde única, nós estamos realmente preocupados com o uso indiscriminado de antibióticos. E tem estudos que relatam que em 2050, a maior causa de mortes em seres humanos poderá ser pela resistência aos antimicrobianos. Então, nós temos que estar conscientes de que o uso de antibiótico ele não pode ser indiscriminado como é feito. E 2 exemplos simples, né? Em fazendas. Toda fazenda tem diarreia de bezerras ou de bezerros no início da sua fase de criação. Será que a gente precisa necessariamente usar antibiótico numa bezerra que está com 2, 3 dias de vida? Ou esse antibiótico vai causar mais mal? Por exemplo, matando a flora intestinal que está por se formar. Outro exemplo simples, uma fazenda que implemente práticas de biosseguridade em situações de mastite, hoje tem estudos que relatam que 40% até 50% das vacas que têm mastite, elas não têm mais um processo infeccioso, não tem mais bactéria. Essa vaca já se curou, então não precisa usar antibiótico numa vaca dessa. Então, práticas de biosseguridade, sem sombra de dúvidas, vai contribuir na redução do uso de antimicrobianos. Marco Antônio quer falar também. Inclusive, até uma das linhas de maior consumo de antibiótico na fazenda é na secagem. Uhum. E hoje a gente já tem alguns trabalhos mostrando que existem algumas boas perspectivas de minimizar o uso de antibióticos na secagem das vacas, o que vai reduzir também drasticamente o uso de antibióticos. O uso de antibiótico na secagem hoje ainda é importante por causa de controle de mastite, coisas desse tipo. Mas já existem rebanhos implementando algumas práticas que minimizam esse uso. E isso é uma prática bastante interessante também na aplicação. Edu? E eu acho que até complementando o que o Marco Antônio está dizendo, as fazendas que passaram pelo processo de certificação, né? Vou dar aqui como exemplo a Fazenda Colorado, que faz exatamente isso que o Marco Antônio está comentando. Nós estamos falando lá de 2.400 vacas em lactação. A fazenda já chegou a reduzir 40% de antibiótico de vaca seca. Então, realmente é um número muito expressivo. E isso é o que o consumidor final quer realmente ouvir. Os cuidados que a biosseguridade pode trazer até na segurança para o alimento, evitando problemas de resíduo, por exemplo. Exatamente. Né, Marco Antônio? Com certeza, é o tripé, como a gente falou lá no início, a saúde do animal, do meio ambiente e das pessoas. Agora, sempre que a gente fala sobre antibiótico, consumo de leite, doença, e surgem muitas dúvidas, podemos até classificá-las como mitos e verdades. Então, eu gostaria que agora cada um de vocês pensassem em um exemplo que a gente pudesse retratar se é verdade ou se é um mito. Começando com você, Edu. Bom, acho que o grande mito, né, fala assim, não, o leite deve ser utilizado, isso até é um conceito usado pelos médicos, né, é só para criança que está em fase de amamentação. Então, o leite, ele pode fazer mal para o ser humano? Isso é um grande mito, né? O leite, além de ser um alimento muito gostoso, e nutricionalmente falando, é completo. O que pode acontecer eventualmente são pessoas que têm dificuldade de digestão de uma proteína, por exemplo, a caseína. E aí hoje já tem indústrias ou rebanhos que trabalham com leite A2 para ter mais fácil digestão. Então, assim, é um grande mito falar que o leite ele não é um alimento saudável ou que faça mal para os seres humanos, né? Inclusive isso, né, o leite A2 foi tema do nosso episódio anterior. O Bruno esteve aqui participando junto com a gente. E agora eu queria ouvir de você, então, um mito ou uma verdade. Lembrando que, como o Edu disse, o leite é um alimento rico, completo e os benefícios se estendem das crianças, o Edu falou isso, até os idosos. Bruno? Um ponto que se critica muito na produção animal como um todo, na pecuária de leite também, é o uso de hormônios. Né? Então, e fala assim, tem hormônio no leite, usa hormônio para a vaca dar leite, né? Então a gente tem que falar que existem alguns hormônios fisiológicos que a vaca produz e que, como o leite é uma secreção da glândula mamária, alguns hormônios produzidos pela vaca passam para o leite. E isso todo leite tem, inclusive o leite materno vai ter também os hormônios que a mãe produz. Mas isso não quer dizer que estejam sendo aplicados hormônios na vaca para estimular essa produção e que esses hormônios vão sair no leite. Existem casos que existem medicamentos aprovados pelo Ministério da Agricultura que têm uma segurança e que podem estimular a produção do leite, como o uso do BST, que é a somatotropina,
que é um hormônio proteico, análogo ao que o animal tem na corrente sanguínea dele. Então, o mesmo hormônio, a mesma proteína, com as mesmas sequências de aminoácido, que vai estimular a produção de leite. Mas isso não quer dizer que ele vai sair no leite. Ele é um recurso zootécnico veterinário da gente melhorar a produção. Existem as situações em que a gente recomenda, mas não quer dizer que o leite vai ter esse resíduo. Então, a gente tem que entender muito bem, porque tem toda uma regulação também que permite, né, o veterinário prescrever medicamentos e todos esses medicamentos estão lá, se podem ou não ser usados em vaca de leite. Boa colocação. Agora a sua, Marco Antônio. Voltando mais uma vez à polêmica de antibiótico, né? Então, leite tem antibiótico. Às vezes a gente chega em algumas pessoas da cidade e fala: o leite tem antibiótico porque tem aditivos, conservantes, antibióticos. Na realidade, antibiótico é uma coisa que não tem jeito de ter. A segurança que os laticínios têm sobre antibióticos é extremamente grande, né? Qualquer carreta que chega em qualquer laticínio do país hoje, ela tem que ter uma análise antes de descarregar esse leite. Então, para ser mais correto ainda, o laticínio ainda desconta esse leite ou essa carreta do produtor. Então, nenhum produtor quer deixar entrar leite com antibiótico no tanque. E, assim, essa é uma falácia, isso não existe. Assim, chegar um leite a ser comercializado com antibiótico, isso não existe. Ele é totalmente descartado e ele é cobrado. Então, dizer que leite tem antibiótico, não tem. Perfeito. E agora vale lembrar também que a biosseguridade, ela beneficia toda a cadeia produtiva. O pecuarista, a indústria, o consumidor e o mercado, Marco Antônio, vem sinalizando que deseja cada vez mais saber o que acontece em todas as etapas do processo produtivo. Exatamente. O consumidor hoje está ficando muito exigente. Na realidade, não é nem exigente. A gente quer saber o que a gente está consumindo. A gente quer saber de onde vem, como que é produzido isso aí. Então, assim, isso como é a exigência de mercado, que eu acho que não é só de mercado, é dos próprios produtores, já tem de algum tempo que os produtores já pensam dessa maneira, de querer fazer melhor para os animais. Então, esse controle dentro de uma fazenda, ele é muito grande. Nenhum produtor hoje, ele quer maltratar um animal. Nenhum produtor hoje, ele quer usar medicamento além do necessário. Mas ele precisa usar o medicamento quando for necessário, da melhor maneira possível. O controle não só dos indivíduos internos, dos animais dentro da fazenda, mas todo aquele controle que a gente conversou de roedores que podem estar entrando dentro da fazenda. Isso tem a ver com garantir qualidade do produto, tem a ver com garantir qualidade nutricional. Tem roedores, tem animais silvestres, tem tudo isso. E quando a gente controla isso, automaticamente a gente consegue mostrar para os clientes finais que esse produto está bem controlado. A gente também tenta fazer dentro da fazenda, a gente tem conseguido fazer, colocar um máximo de identificação possível. Hoje a tecnologia 4G, né, ou a alta tecnologia para a gente trabalhar com os rebanhos. Então, hoje, cada vaca tem um chip específico, ela tem um brinco, ela consegue ser identificada, o posto que ela foi ordenhada, como é que esse leite saiu. Tem alguns equipamentos hoje que garantem se esse leite tem algum nível de CCS ou se a gordura. Então, sim, hoje a tecnologia tem ajudado muito os produtores de leite a entregar um produto de alta qualidade. É isso aí, a Pecuária Leiteira 4.0, que também é tema desta nova temporada do videocast Café com Mais Leite. E agora chegou a hora de falarmos sobre a nova certificação em biosseguridade para os rebanhos leiteiros, uma parceria inédita entre a Boehringer Ingelheim e a Embrapa Gado de Leite. Na primeira temporada do ano passado, a gente anunciou, o nascimento desta iniciativa e hoje chegou a hora de falarmos que o selo está vindo por aí. As duas fazendas pioneiras na implantação dos protocolos estão prestes a receber o selo CertBios. É esse o nome, né, Bruno? É esse o nome que o selo vai ter. A gente está no processo de finalização, das
das auditorias de validação do protocolo nas 2 fazendas. Nesse último ano, a gente fez uma definição dos requisitos de biosseguridade, né? Tudo isso que a gente falou hoje aqui de biosseguridade interna, externa, a gente discutiu com os colegas pesquisadores da Embrapa, os analistas, com os técnicos das fazendas, levantamos uma lista de requisitos que a gente considera que são as práticas necessárias para a fazenda demonstrar a biosseguridade. Avançamos num processo de análise de risco, né, para a fazenda também poder personalizar e falar o que é importante para ela. E aí a gente consegue pegar fazendas que estão em diferentes estágios de evolução, de maturidade. Uma fazenda que já adotou mais tecnologia, ela está mais avançada no controle das doenças, ela tem outras prioridades do que uma fazenda que está, às vezes, num processo um pouquinho anterior. Então a gente tentou também, no protocolo, dar uma característica, uma certa flexibilidade para a fazenda poder olhar para os seus dados sanitários, olhar o que está pegando, né, onde é que o animal está ficando doente, onde é que ela tem que colocar o foco, ela priorizar, porque se ela quiser resolver tudo de uma vez, ela vai avançar muito devagar. Então, ela olha, põe a lupa e fala, opa, mastite continua sendo um problema, então vamos focar aqui, vamos descrever o que eu tenho que fazer para melhorar a mastite antes de dar o próximo passo. Marco Antônio. Então, assim, como eu não participei, mas assim, como a gente trabalha muito com as fazendas, a gente sempre vê do lado das fazendas que é muito caro implantar tudo quanto é ferramenta, é muito caro fazer hoje. Não é que é caro, é trabalhoso, é difícil, tem o custo desse negócio. E pelo que você está falando, existe um passo a passo para que esse negócio seja implementado de uma maneira organizada e que o produtor ou que as fazendas consigam implementar isso de uma maneira economicamente rápida, viável, organizada. É isso? Perfeito. A ideia é que a fazenda, ela olhe para dentro, sim, mapeie os seus processos, identifique onde é que ela vai melhorar. E aí, a base, né, do protocolo foi um processo de melhoria contínua. Então, não adianta só falar, eu tenho biosseguridade, eu consegui o selo. Não. Na próxima auditoria, a fazenda tem que mostrar o que ela melhorou. A gente não quer alcançar um nível e aí eu tenho biosseguridade. Não. A ideia é que a fazenda possa sempre aprimorar os seus processos e para isso ela tem que olhar o que está acontecendo, monitorar. Aí, por exemplo, na primeira rodada da biosseguridade dentro da fazenda, ela enfrentou a mastite, resolveu os casos da mastite, e agora ela tem, por exemplo, perdas gestacionais como um próximo desafio que ela vai focar. Então, a fazenda consegue olhar para a sua história e direcionar o que ela vai fazer. Né? Um exemplo da Fazenda Colorado, por exemplo, ela olha para os seus dados e fala, olha, eu tenho uma meta de redução anual de retenção de placenta. E aí, o que ela vai fazer? Então, ela está reduzindo um problema, mas ela tem que olhar lá na nutrição, no manejo pré-parto, na secagem. Então, uma visão também integrada da fazenda para a gente promover essa saúde. Bom, e esse projeto também mostra todo o compromisso da Boehringer com o pecuarista, uma empresa que está sempre ao lado do produtor rural, levando inovações tecnológicas, não são apenas medicamentos, né, Edu? E falar sobre essa parceria de vocês com a Embrapa, para você especialmente, eu sei que tem um gostinho especial, porque você é o pai da criança. Dizem, né, Paulinha? Sim. Você falou de inovação, né? Eu acho que é importante. Nós temos um projeto de inovação aberta, né? Então, entre uma instituição privada, que é a Boehringer, e a Embrapa. É importante ressaltar que é uma parceria entre uma instituição público-privada, né, Bruno? E uma certificação de terceira parte. O que isso mostra? O compromisso da Boehringer e a sua imparcialidade. Então, nós, Boehringer e Embrapa, nós somos os detentores desse protocolo, mas uma auditoria, uma certificadora que vai lá averiguar se todos esses protocolos, tanto como o Marco Antônio, como o Bruno falaram, eles estão de fato sendo implementados. E isso realmente surgiu de uma conversa informal com o Sérgio Soriano, que é o gerente pecuário da Fazenda Colorado. No final de 2019,
até antes da pandemia, o Serjão me perguntou: Eduardo, cadê aquele trabalho de vocês relacionando o Metacan, que é um anti-inflamatório nosso, para discórnia de bezerra, para mostrar bem-estar animal? Eu falei, putz, Serjão, mas qual que é o interesse de você ter essa publicação? Ele falou assim, você não sabe o quanto de gente na própria internet nos pergunta como é que vocês mostram a bezerra, se ela sente dor ou não. Aí foi quando deu o estalo, falou assim, putz, o consumidor final realmente, como o Marco Antônio falou, não está exigente, ele está atento àquele alimento que ele está ingerindo. Como é que ele é produzido, né? E aí foi quando surgiu esse tema de biosseguridade, que é um tema super atual, né? E muito importante, que a gente acredita que possa trazer um valor agregado para a cadeia, né, Paulinha? É isso aí, com certeza. Um abraço ao Sérgio, como você falou, e também ao Maurício Coelho. Os dois com certeza devem estar ligadinhos nesse episódio imperdível. E agora o próximo passo de vocês é levar todo esse conhecimento ao setor produtivo através de cursos, sejam eles presenciais ou também através das plataformas digitais. É isso, Bruno? Ô, Paulo, é isso. Até retomando um pouco a fala inicial do Marco Antônio, porque muitas vezes as fazendas já adotam várias práticas de controle das doenças, mas elas não têm o conhecimento do termo biosseguridade, né? Que é uma palavra grande, né? E traz muita coisa com ela. Então a gente precisa estar comunicando a biosseguridade, explicando o que é, e aí é um dos motivos também da gente estar aqui hoje. E aí agora... também não adianta a gente ter só o protocolo de certificação se a gente não tem técnicos que vão orientar as fazendas como adotar a biosseguridade. Então a gente precisa treinar e capacitar esses técnicos, e também as empresas de auditoria, elas precisam ter auditores capacitados para aplicar o protocolo. Então a gente precisa divulgar mais, é o que a Embrapa e a Berger estão fazendo nesse momento com a construção de cursos de treinamento, a realização de palestras, eventos, para a gente levar esse conhecimento, esses conceitos para os produtores e para os técnicos, para a gente facilitar a adoção. Pode falar, Edu. E complementando a frase do Bruno, né, a gente acredita tanto que isso pode ajudar a cadeia, que tudo isso vai ser público. Então toda essa documentação, os protocolos, as diretrizes, eles serão públicos, né? Porque a gente entende que um produtor, mesmo que seja pequeno, médio ou grande, que ele possa, de fato, implementar práticas de biosseguridade para que aumente a rentabilidade, a diminuição de gasto de medicamento, os índices produtivos, né, Bruno? Exatamente. Às vezes, nem toda fazenda vai estar naquele estágio de maturação, de maturidade, para se certificar. E aí, quer dizer que o produtor que não está certificado ele vai estar excluído? Não. Todos esses requisitos se aplicam às fazendas em diferentes sistemas. Então, uma vez que esses documentos sendo públicos, as fazendas vão ter acesso e vão poder implantar isso na forma de boas práticas agropecuárias e melhorar a sua biosseguridade. E eles vendo o efeito positivo disso, eles avançam na adoção dos requisitos até chegar no ponto dele conseguir estar apto a se certificar. Marco Antônio? E mais uma vez, do lado do produtor é assim, o produtor é muito ruim comunicador. O produtor de leite, ele não sabe mostrar o que ele já faz. Então, quando você tem um selo dessa qualidade, dessas duas instituições, dessas duas empresas que estão fazendo esse trabalho, isso vai ajudar muito nessa comunicação do produtor. Todos os produtores hoje, a gente até apanha um pouco por maus tratos animais e coisas desse tipo, por contaminar alimento, e na realidade a grande maioria dos produtores profissionais eles já fazem, eles só não sabem comunicar. Então isso é um canal também de comunicação fantástico para as fazendas, para ela poder mostrar o que eles já fazem bem feito para quem não vai numa fazenda e não sabe o que é isso. Edu, agora caminhando aí para a reta final, qual a expectativa em relação à adesão dos produtores e o que eles devem fazer para o pessoal que se interessou, assistiu esse episódio e quer ter uma fazenda aí com a certificação em biosseguridade? É tudo muito novo, né, Paulinha? Tanto para nós, Behringer, quanto para a Embrapa, mas nos chamou assim, muita atenção. Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Cooperativas já nos procuraram, algumas outras fazendas que inclusive têm laticínio também nos procuraram, fazendas no interior de Goiás, querendo entender como que funciona esse processo para eu me certificar. Importante dizer, mais uma vez, né, Embrapa e Behringer é uma parceria público-privada, nós somos os detentores desses protocolos,
mas é uma auditoria, como eu disse, de terceira parte. Então ela tem que procurar, hoje, o Sistema Brasileiro de Certificação, que é a SBC, quem vai fazer a auditoria. Então ela tem que ligar para a certificadora para passar pelo processo de audit, né, de auditoria. Tá certo. E agora as considerações finais, começando com você, Marco Antônio. Bom, o que a gente conversou foi bastante produtivo e para mim, que estou do lado lá e não acompanhei todo esse processo, é o que eu falei, é muito simples da gente poder mostrar o que a gente faz. A gente só não consegue mostrar da maneira correta, né? Então eu acho que esse é um grande passo que a cadeia produtiva, que os produtores de leite podem ter, né? De mostrar a qualidade do que eles já fazem. Eu vejo muita fazenda, rodo muito fazenda, rodo o Brasil inteiro praticamente, e a gente vê o quanto o produtor se esforça para fazer o que ele faz, para colocar um alimento saudável na mesa de cada consumidor. Então, quanto mais gente boa, quanto mais gente nesse nível puder ajudar a gente, puder ajudar o produtor, e eu como técnico, como consultor, já sou o primeiro candidato a gente colocar em algumas fazendas com parceria com a nossa empresa de consultoria. Maravilha, tá feito, né, Edu? Bruno? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente discutindo esse tema, né? A gente vê a importância, o reconhecimento que os colegas, né? Um prazer estar conhecendo o Marco Antônio hoje também, da gente mostrar a importância e como que a gente precisa comunicar melhor, né? A frase dele foi muito feliz, assim, a gente faz muita coisa, mas a gente não comunica bem. E às vezes o selo ele consegue trazer essa comunicação e resumir tudo que o produtor tem de cuidado e de responsabilidade com a saúde dos animais. Porque muitas vezes, né, se pudesse voltar no mito e verdade, muita gente fala que o produtor ele explora a vaca, esgota a vaca, e a vaca não tem... Não, a vaca para produzir ela tem que estar o mais saudável possível, o mais bem alimentada possível, é a vaca que vai dar mais retorno para o produtor. E tudo que a gente quer com a biosseguridade é o quê? É promover a saúde e com a preocupação da saúde única. Reduzir o uso de produtos veterinários. O animal que precisa, que tem que receber, não tem jeito, ele vai receber. Mas não pode ser uma pré-condição, todo animal que der diarreia vai receber antibiótico. Não, a gente tem que melhorar a saúde para a gente reduzir isso e ter animais mais saudáveis, mais produtivos, porque o produtor ele reconhece que vai gastar menos e vai ter mais lucro, porque a produção e a eficiência vai aumentar na fazenda. Edu, fechando então agora com você. Bom, primeiro, obrigado aí pelo espaço, agradecemos aí a presença do Marco Antônio, Bruno. A questão da biosseguridade, como o Bruno comentou bem, né? Esse conceito de saúde única não tem mais volta. E pegando o gancho aí com o que o Marco Antônio falou, a gente tem que comunicar, e comunicar não é para o fazendeiro, não, é para o consumidor final, que nós estamos produzindo alimento saudável, preocupado com as pessoas que produzem esse alimento, que são os funcionários, e cuidando do meio ambiente. E o mais importante de tudo isso, que eu particularmente acredito e vejo, é que isso pode ser implementado em pequenas, médias ou grandes fazendas. Vocês vão ver, os que se interessarem realmente pelo processo de certificação, implementar boas práticas dentro de uma fazenda para melhorar a rentabilidade de uma fazenda, reduzir gasto de medicamento. Então, é importante dizer que isso é para a cadeia. A gente acredita que isso possa ser algo muito bom para a cadeia leiteira. É isso aí, todos ganham. Muito obrigada, Edu, Bruno, Marco Antônio, e obrigada a todos que acompanharam esse nosso terceiro episódio e estão nos ajudando a compartilhar todos os conteúdos desta nova temporada. Já fica aqui o convite para o último episódio do Café com Mais Leite. Vamos falar sobre mastite, um assunto de interesse de toda a cadeia produtiva. Afinal, essa é a doença que mais prejudica o rebanho leiteiro no Brasil e no mundo. Então, até a próxima edição. Obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Até lá. Tchau, tchau.